Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Estou trazendo aqui para vocês um exercício bem interessante em que a gente quer estudar, ou na verdade analisar, se essa função que é definida por duas sentenças, se ela é derivável na origem. Observe que a origem é justamente o ponto em que ela muda de definição. Bem, nesse caso, para x menor que zero, ou seja, longe da origem, essa função ela tem derivada, né? Porque é a função x quadrada, é uma parábola. Também, né, quando eu olho para x maior que zero, eu também tenho que essa função é derivável porque é a função y igual a x. Agora a questão é, e exatamente no zero, como é que a gente faz? Então, o que é que acontece? Nesse tipo de situação, pessoal, a gente tem que calcular a derivada pela definição, tá bom? Mas é bem tranquilo, é só a gente usar aquela definição do limite. Eu gosto muito de usar essa definição aqui, eu acho particularmente ela mais simples na hora de fazer esse tipo de exercício. Então, a gente lembra, né, da derivada em um ponto qualquer, isso é o limite, quando t tende a zero, de f de x mais t, menos f de x sobre t, né? E eu coloquei aqui a definição em geral, né? Quando eu estou querendo saber a derivada num ponto x. Só que eu quero analisar em x igual a zero. Então, vamos colocar aqui. Então, olha só. Em x igual a zero, a gente ficaria f' de zero. Isso aqui seria o limite. Quando t tende a zero, de f de zero mais t, menos f de zero sobre t. Tá? Então, essa é a definição aplicada para onde a gente quer estudar. Então, como eu falei, como ela é definida por duas sentenças e a origem é justamente onde ela muda, a gente vai ter que calcular os limites laterais. Porque se a gente observar aqui, nesse primeiro caso aqui, isso aqui vai ficar f de t. Não é? Então, como aqui vai ficar f de t e o t está tendendo a zero, eu tenho que olhar quando t for maior que zero e quando t for menor que zero. E aí ver se vai bater. Se der igual, né, os limites laterais derem iguais, então beleza, a função vai ser derivável e aquele é o valor da derivada. Se der diferente ou eventualmente não existir, então a função ela não é derivável na origem, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou chamar assim, ó, f' mais, tá? No zero, ou seja, eu vou olhar agora t tendendo a zero com valores maiores do que zero, ou seja, limite quando t tende a zero com valores maiores do que zero, né? Já fazendo aqui, né, ó, 0 mais t vai ficar só o t, não é isso? Menos f de zero sobre t. Beleza? Aí olha só. Essa notação, né, ela quer dizer que eu estou olhando com valores maiores do que zero. Onde é que a função está definida? Bem, maiores do que zero é aqui. Então, a função ela é x. Só que eu estou aplicando em t, né? f de t. Então, isso aqui vai ficar t. Aí você pode usar h também. Enfim, a variável que você usa aqui ela não é independente, tá? Menos, aí olha só, f de zero. Bem, o zero, a igualdade está aqui. Então, f de zero, eu vou calcular substituindo aqui. Zero ao quadrado, que dá zero, né? Então, ó, já estou esquecendo o limite aqui, né? Inclusive, tem professor que passa a faca quando o aluno esquece. Eu não sou muito desses não, mas tem professor que faz. Vamos lá. Limite, quando t tende a zero pela direita, de t menos f de zero, a gente já viu, dá zero, sobre t. Então, isso aqui vai ficar, ó, limite, quando t tende a zero. E aqui uma dica bem importante, pessoal, né? Que é do cálculo de limite. Observe que antes de eu calcular o limite, eu já tenho t dividido por t, que é 1. Então, isso aqui é limite, quando t tende a zero pela direita, de 1. Aí agora sim eu aplico o limite, né? Então, o limite de uma função constante é a própria constante. Então, o limite lateral à direita deu 1. Vamos olhar agora o limite lateral à esquerda, que é o limite quando t tende a zero pela esquerda, né? De f de t menos f de zero sobre t. Bem, a gente já viu na primeira parte, né? Que f de zero é zero.
né? A gente substituiu ali, f de 0 é 0. Agora observe o seguinte, quando eu estou me aproximando de zero com valores menores do que zero, que é o que representa isso aqui, eu estou vindo por essa definição. Então, minha função ela é x ao quadrado. Como eu estou aplicando em t, isso aqui vai ficar t ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar ó, limite, quando t tende a zero pela esquerda, de t ao quadrado dividido por t. Aí eu vou simplifico, né? Tenho t ao quadrado dividido por t. Isso aqui vai sobrar limite, quando t tende a zero pela esquerda, de t. Né? Vai sobrar só um t no numerador. Conserva a base, subtrai os expoentes. Bem, agora eu calculo o limite normal. Mas eu posso simplesmente substituir, porque não tenho nenhuma restrição. Então, quando eu substituir aqui no zero, isso aqui vai dar igual a zero. Ou seja, o que foi que a gente observou? É que os limites laterais, eles deram diferentes. Não é isso? Pronto. Então, como isso aconteceu, isso quer dizer que essa função ela não é derivável na origem. Tá bom? Então, se você gostou desse exemplo, agradeço se puder deixar o like e se inscreve aí no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Te vejo nos próximos vídeos. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.